Olá, boa tarde, irmãos. É é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para partilhar este momento de reflexão, de meditação da palavra do nosso Deus. E o texto que eu trago aos irmãos para a nossa reflexão encontra-se no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, versículos 35 a 45. Vou repetir, Marcos, capítulo 10, versos 35 ao 45. Então diz assim a palavra do nosso Deus. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, lhes disse: É verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, ou à minha esquerda, não me pertence a mim, concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Este é um ensino maravilhoso que o Senhor Jesus nos traz aqui, e segundo essa narrativa de Marcos, compreendemos perfeitamente o que está a ocorrer aqui. E quando nós estudamos a Bíblia, temos que conjugar os vários textos, sobretudo quando estudamos os Evangelhos, porque eles foram descrevendo vários aspectos, às vezes, do mesmo acontecimento, da mesma narrativa. Então, cada um nos vai ajudando a compreender melhor aquilo que está em causa aqui. Segundo o texto que nós acabamos de ler, em Marcos, portanto, foram Tiago e João que fizeram este pedido. Mas se nós lermos, segundo o relato de Mateus, capítulo 20, veremos que foi a mãe deles. Portanto, a mãe de Tiago e de João era prima de Maria, mãe de Jesus. Portanto, em certa medida, o Senhor Jesus Cristo e esses dois discípulos eram primos, muito próximos. Portanto, o que Mateus nos vai dizer é que foi a mãe que foi fazer esse pedido, não é? A tia aproveitou-se então, foi fazer o pedido ao Senhor Jesus. Então, juntando os dois relatos, podemos dizer que houve dois pedidos aqui, não é? A mãe foi fazer uma espécie de cunha, não é? E depois os filhos, portanto, também aproveitaram a ocasião para fazer esse pedido ao Senhor Jesus Cristo. E se nós lermos o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, nós veremos que esse ensino do Senhor Jesus Cristo aqui foi precedido por uma disputa, por uma discussão, não é? Os discípulos estavam a discutir entre si. Isso está no capítulo 22 de Lucas. Portanto, quem era o maior? Não é? Eles eram humanos como nós. Então, eles de vez em quando conversavam e tentavam perceber quem era o mais importante no seio dos discípulos, não é? E havia essa discussão. E adiante dessa sua discussão, juntando ao pedido depois feito, é que Jesus então vai dar essa resposta instrutiva para mostrar os valores do reino. E o tema que podemos tirar daqui, ou o título que podemos tirar deste episódio, é que no reino de Deus os valores são invertidos, não é? Valores invertidos do reino.
Portanto, no reino, os valores são contrários àqueles valores que predominam na sociedade geral, entre os gentios. Então é isso que está aqui em causa. Esses dois irmãos chegaram, segundo o relato de Marcos, então foram fazer um pedido ao Senhor Jesus Cristo. Já que ele dizia que o Filho do Homem iria reinar depois da sua morte, então eles fizeram esse pedido. Então, que ele lhes desse um grau, digamos assim, um cargo de responsabilidade quando estiver a reinar. Que um deles se sentasse do lado esquerdo do Senhor Jesus Cristo e o outro irmão se sentasse do lado direito, do lado esquerdo. O que significa que eles queriam um lugar de relevo no reinado do Senhor Jesus Cristo. E ele então dá a resposta dizendo que eles não sabiam o que estavam a pedir. Portanto, não tinham bem a consciência, o tipo de reino que o Senhor Jesus Cristo estava a proclamar e o tipo de pedido que também estavam a formular, o que demonstra, em certa medida, ignorância da sua parte. E o Senhor Jesus Cristo faz essas perguntas dizendo que será que eles estariam prontos a beber o cálice que ele estaria para beber e também de serem batizados com o batismo com que ele iria ser batizado. Noutra linguagem significa que se eles estavam prontos a passar pelas mesmas aflições, pelas mesmas dificuldades que o Senhor Jesus Cristo iria passar. E eles prontamente responderam, podemos. Portanto, estamos prontos a passar por essas dificuldades. Não é? E o Senhor Jesus Cristo, curiosamente, não nega que eles também viessem a passar pelas mesmas dificuldades ou por dificuldades semelhantes. E nós sabemos pela história de que, portanto, os discípulos de Jesus Cristo, a maior parte deles foi perseguido, não é? Muitos morreram como mártires. Portanto, em certa medida, eles também passaram pela morte violenta por causa da sua fé e do seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, está certo que eles também iriam passar. É claro que eles não morreriam como salvadores. O único que morreu uma morte vicária, uma morte substitutiva, em lugar de outros, foi o Senhor Jesus Cristo. Mas eles também, por causa da sua relação com o Senhor Jesus Cristo, sem dúvidas queriam passar por martírio e também por perseguição. Mas o Senhor Jesus Cristo conclui dizendo que mas o assentar-se à sua direita ou à sua esquerda não lhe pertence a ele. Portanto, isso já está reservado para alguns que, na providência divina e na predeterminação divina, já estão estabelecidas. Portanto, as pessoas que irão sentar nesses lugares já foram determinadas. Portanto, não depende do relacionamento, como aqui havia, de parentesco, para Jesus escolher quem iria sentar-se no lugar. Então, diante desse ambiente, digamos assim, o Senhor Jesus Cristo, como bom mestre que era, aproveitou para dar lições aos seus discípulos. Mas antes, diz-nos o texto bíblico que os outros discípulos ficaram tão indignados com o pedido que esses dois irmãos fizeram, ficaram tão aflitos, tão confusos, tão indignados, porque eles foram ousados demais. E o Senhor Jesus Cristo, então, chamando-os para si, ou chamando-os a si, disse-lhes, e é aqui onde encontramos o padrão do ensino do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que sabeis que os príncipes, os que julgam ser príncipes dos gentios, ou seja, do mundo não crente, eles ou deles se assenhoreiam. Aqueles que são mais importantes, aqueles que acham que estão no lugar de cima, normalmente dominam sobre os outros. Não é? E os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Normalmente funciona aqui. Aquele que tem um cargo mais elevado, aquele que tem maior responsabilidade, ou maior relevo, ou maior destaque, normalmente é aquele que ordena que os outros façam. Portanto, ele está no lugar de comando e ele ordena que os outros, que são súditos, portanto, cumpram as suas ordens. E o Senhor Jesus Cristo depois estabelece esse princípio, que é uma máxima para nós. Versículo 43 diz assim, mas entre vós não será assim. Ou seja, se o mundo funciona assim, aquele que ocupa o lugar de destaque é aquele que é servido, é aquele que manda, é aquele que deve dar ordens para os outros cumprirem, é isso que significa e representa a sua autoridade. Então Jesus diz que entre os filhos do reino, ou seja, entre vós que me seguis, não será assim. Ou seja, os valores no reino de Deus são invertidos comparativamente à forma como o mundo funciona. Então, como é que as coisas funcionam no reino? E o Senhor Jesus Cristo então vai explicar. Qualquer dentre vós que quiser ser grande será o vosso serviçal, o vosso servo. É aquele que vai servir. Então, o padrão aqui é invertido. O Senhor Jesus que está
Jesus está a dizer assim: no meu reino, aquele que é grande, ou aquele que se considera grande, ou aquele que tem maior relevância diante dos outros, é aquele que deve servir os outros. Portanto, aqui a liderança é uma liderança serviçal. É uma liderança daquele que presta serviço e não daquele que recebe os resultados do serviço dos outros. E aqui encontramos uma inversão total em relação àquilo que são os princípios de governação deste mundo. E ela ainda continua: e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Primeiro, aquele que quiser grande, então deve ser o vosso serviçal. Ou seja, a grandeza no reino de Deus realiza-se através do serviço prestado aos outros. E aquele que quiser ocupar o primeiro lugar, portanto, o lugar de destaque, ele deve fazê-lo servindo os outros. Então, o Senhor Jesus que está a inverter tudo aqui, não é? O que ele está a ensinar aqui é totalmente contrário àquilo que os discípulos já tinham aprendido. E a pergunta que se pode colocar: onde é que ele foi buscar tudo isso? Não é? Por que é que nós temos que agir assim? E o versículo 45 acaba por nos dar a resposta. Por quê? Ou seja, a razão pela qual, ou a razão que faz com que no reino de Deus os valores sejam invertidos, é que o Senhor desse rei agiu assim. Por isso é que o versículo 45 diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Então o Filho do Homem não saiu do céu para vir aqui e ocupar esse lugar de importância e ficar de braços cruzados, sentado num sofá, esperando que os outros o sirvam. É claro que ele é Senhor. É claro que ele é o Criador. Ele devia e merece, não é? De certa forma, todos os louvores. Portanto, toda a gente devia servi-lo. E isso é consistente com o seu próprio valor, não é? A sua própria pessoa. Mas ele não agiu assim. Ele veio a este mundo exatamente para servir. Imaginem, irmãos, o Filho de Deus que estava habituado a receber louvor, glória, culto da parte dos anjos por toda a eternidade, aquele que estava diante do Pai ou junto do Pai, recebendo o louvor, o culto dos anjos, ele tomou a decisão de vir a este mundo. E a atitude que ele tomou quando veio a este mundo é a atitude de um servo. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido. Ou seja, a sua principal missão foi servir os seres humanos. E depois esse serviço iria levar a dar a sua própria vida em resgate de muitos. Ou seja, ele chegaria ao ponto de oferecer a sua própria vida como preço para comprar, para libertar, para resgatar a muitos. E ele diz: então não há exemplo maior do que este. E com isso ele queria ensinar aos seus discípulos de que no seu reino os valores de liderança devem ser invertidos. Portanto, liderar no reino de Deus significa servir. Ou seja, quem é grande no reino de Deus é exatamente aquele que presta serviço aos outros. É aquele que o faz com humildade. E essa lição tem a ver com humildade. O serviço aqui é o serviço mais baixo. Não é? Por isso é que Paulo vai dizer na carta aos Filipenses que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Que ele não só deixou os céus e não se agarrou ao seu valor, à sua dimensão celestial, mas veio a este mundo para ser um de nós. E ele não só adquiriu a forma humana, mas também serviu. E o seu serviço foi tão baixo, ao nível tão baixo, tão inferior, ao ponto de morrer uma morte vergonhosa, uma morte de cruz. E foi através desta humildade suprema e única que diz o apóstolo Paulo: Deus Pai o exaltou e o colocou a um lugar mais elevado. Amados, esse é o princípio do reino de Deus. Essa é a ordem dos valores divinos. Portanto, no reino de Deus, o que importa é exatamente servir. Se nós estamos num lugar de relevo, por alguma questão de organização humana, estamos num lugar em que assumimos alguma responsabilidade, segundo os princípios do reino de Deus, nós devemos exercer essa liderança servindo os outros. É esse o valor da liderança no reino de Deus. Porque o nosso Senhor, aquele que é o nosso exemplo, o nosso padrão, o nosso modelo, ele próprio agiu desta forma. Veio a este mundo e não ficou
apenas invocando glória para si, ele veio para prestar serviço e toda a sua vida, incluindo a própria morte, acabaram por ser uma representação cabal, uma prova concreta e uma evidência do seu serviço e da sua humildade. Por isso é que nos outros evangelhos, quando contam esse episódio aqui, dizem que o Senhor Jesus Cristo chamou uma criança, colocou-a no meio e disse que quem não tivesse atitude de humildade, de simplicidade e de dependência como uma criança, então nunca iria entrar no reino de Deus. Isso para ilustrar que o serviço humilde, o serviço que é prestado em benefício de outros, o serviço que é prestado para que os outros possam exercer a sua vida e o seu ministério de forma tranquila, é a maior expressão da compreensão do que é servir, do que é liderar no reino de Deus. E eu queria trazer essa palavra de reflexão a todos nós, para que Deus nos dê essa capacidade de nos humilharmos diante dele, mas também de prestarmos serviço aos outros. E enquanto lideramos, porque fomos escolhidos para gerir alguma situação, então temos que fazê-lo sempre com uma atitude de humildade e de serviço. No reino de Deus, os valores são invertidos, não são iguais aos valores que predominam no mundo gentio, ou seja, no mundo que não conhece a Deus. Que Ele, de facto, molde a nossa mente, que Ele toque os nossos corações e realize todas as transformações necessárias que nós precisamos para que o conceito de liderança, o conceito de responsabilidade que nós temos no reino de Deus, seja compatível ao serviço prestado aos outros. Vou repetir esse princípio que Ele estabeleceu aqui. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que dentre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. E por que devemos agir assim? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Antes, pelo contrário, para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E nós fomos libertos, fomos resgatados da escravidão de Satanás, fomos resgatados do reino das trevas para o reino do Filho, do amor de Deus, graças ao serviço que o Senhor Jesus Cristo prestou. Ele viveu uma vida de pureza completa, por isso é que ao dar a sua vida, Deus Pai aprovou essa morte, porque foi uma morte imaculada, foi uma morte inocente. Então a ressurreição do Senhor Jesus Cristo acabou por ser uma confirmação de que aquela morte foi válida. E toda a sua vida foi vivida numa perspectiva de serviço. Que Deus de facto nos ajude, porque no reino de Deus é assim que as coisas devem funcionar. Por uma simples razão, é que o Senhor a quem nós servimos também agiu desta forma e Ele nos deixou um padrão, um modelo para que nós pudéssemos seguir. Que Deus ricamente nos abençoe e nos ensine a viver uma vida de serviço e a ter essa perspectiva de que a grandeza no reino de Deus é diretamente proporcional ao serviço prestado aos outros. A grandeza no reino de Deus é diretamente proporcional ao serviço prestado aos outros. Ou seja, quanto mais serviço prestamos aos outros, maiores seremos no reino de Deus. E mais responsabilidade também teremos no reino de Deus. Que Deus nos ajude a ver as coisas desse ângulo e assim então todos iremos prestar um serviço útil no reino de Deus e também iremos nos auxiliarmos uns aos outros. Que Deus ricamente nos abençoe, que Ele nos dê um fim de semana abençoado e que cada um possa refletir acerca ou sobre esse ensino maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo nos traz nesta passagem bíblica. Para Ele todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Amém.